Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e continuando nossa série de vídeos sobre exemplos feitos em VHDL, na aula passada nós fizemos a simulação passo a passo, que é uma simulação no qual você fica setando as entradas e verificando as saídas. Todavia, essa não é a melhor forma de realizar a simulação de circuitos. A melhor forma de você fazer a simulação de circuitos é utilizando arquivos TestBank. Então, o que é um arquivo TestBank? É um script, é outro código escrito em VHDL, em que esse código vai ser responsável por gerar as entradas no arquivo que você quer testar e você observa somente as saídas. Então, vou escrever aqui um TestBank para esse projeto que eu acabei de fazer. Então, a primeira coisa aqui que eu vou fechar a simulação, clique em Simulate and Simulation. Vou confirmar que eu quero sair da simulação. E para voltar a ver os arquivos do projeto, eu vou aqui na aba embaixo, Project, e vejo novamente os arquivos do projeto. Então, vou ter que criar um novo arquivo, que é o arquivo TestBank. Então, vou voltar lá para o VS Code. Então, estou aqui no VS Code, vou criar um novo arquivo, vou em File, New Text File, já vou salvar esse arquivo como sendo um arquivo de TestBank. Existe um padrão que eu particularmente gosto, que é o seguinte: eu pego o nome do arquivo que eu quero testar, que no caso é o circcomb, e eu dou um underline TB, para indicar que ali é TestBank, certo? Mas é um padrão particularmente meu. .vhd, que é a extensão do arquivo VHDL. Muito bem. Como todo arquivo VHDL, ele tem a biblioteca, a entidade e a arquitetura. A biblioteca, aqui você vai ter que incluir a biblioteca do I3E e, novamente, importar o pacote stdlogic 1164. Então, use I3E stdlogic 1164.o. Só que aqui, para simulação, eu recomendo também incluir um pacote, que é esse aqui, use std. Essa biblioteca std é uma biblioteca padrão no VHDL. Você não precisa declarar ela como a gente declarou aqui a biblioteca do I3E. E o pacote que a gente vai importar é esse daqui, env. Esse pacote é um pacote destinado realmente para a simulação. E eu vou importar todo o pacote. Essa linha aqui serve para facilitar a nossa simulação. Ok, vamos agora para a nossa entidade. Então, entity. O nome da entidade tem que ser o nome do arquivo VHDL. circcomb_tb is. E a entidade de um arquivo TestBank, ela é muito simples, porque uma entidade, um arquivo TestBank, ele não tem entrada nem saída. Então, como ele não tem entrada nem saída, a entidade ela é vazia. Então, você abre a entidade e logo em seguida fecha ela. É somente isso aí. Um arquivo TestBank ele não tem entrada nem saída. Então, como ele não tem entrada nem saída, não tem nem a diretiva port aqui. Após ter declarado a entidade, que no caso no arquivo TestBank é bem tranquilo, eu vou para a minha arquitetura. Então, vou nomear minha arquitetura, vou chamar ela de TestBank. Então, lembrando, para abrir arquitetura, usa a palavra reservada architecture, TestBank, of, o nome da entidade no qual quero descrever a minha arquitetura, que no caso aqui é circcomb_tb is. E eu já vou fechar a minha arquitetura aqui, architecture TestBank. Então, o TestBank, ele é um arquivo que ele instancia o circuito que você quer simular, ele puxa o circuito que você quer simular e ele gera as entradas desse circuito. Bem, já vou colocar aqui o begin para não esquecer, porque sempre lembrando que a arquitetura começa após o begin. Aqui, antes do begin, você tem um preâmbulo. E a primeira coisa que você tem que fazer é como se fosse importar o componente que você quer simular. Como é que você faz isso? Você vai lá no arquivo VHDL que você quer simular, no caso aqui é circcomb.vhd,
e copia a entidade. Então, copiei a entidade, colei aqui. Só que não é somente isso. Eu vou modificar entity e vou escrever component. Então, onde tem entity, eu coloco component. E aqui, ao invés de ser end o nome da entidade, eu vou colocar end component. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou nada mais do que importando, vamos dizer assim, a entidade que eu quero testar. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer aqui no TestBank. A segunda coisa, você vai ter que declarar x, y, z, f1 e f2 como signals. Signals vão ser conceitos que vão ser mais bem explorados na próxima aula, mas eles são valores intermediários no seu circuito. Aqui, para facilitar, eu vou fazer o seguinte. Basta você copiar o que está dentro da diretiva port, certo? Vou corrigir aqui a formatação. Vou colocar o ponto e vírgula aqui no final, você tem que colocar o ponto e vírgula na última linha. E aqui, antes de cada nome de entrada e saída, eu coloco a palavra signal. Coloco a palavra signal, signal, signal e signal. Pronto. Novamente, esse conceito aqui vai ficar um pouco mais claro à medida que a gente for fazer exemplos, o conceito de signos, mas é necessário você fazer isso aqui no arquivo TestBank. Então, declarando signals. Então, importei o componente que eu quero testar e simplesmente eu copio o que tem ali dentro do port, colo fora e coloco a palavra signal antes, certo? Sempre lembrando que, embora a última linha do port não tenha ponto e vírgula, quando você copia para fora, você tem que colocar esse ponto e vírgula, certo? Ok. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, desculpe. Agora, o que você vai fazer é o seguinte. Você já importou, mas você tem que colocar o seu circuito para testar dentro do TestBank. Como é que você faz isso? Primeiro, você nomeia, coloca um nome qualquer. Aqui eu vou colocar UUT, mas você pode colocar um nome que você quiser. Dá 2 pontos e agora copia o nome da entidade que você quer testar, que no caso aqui é circcomb. E após isso, você utiliza uma diretiva que a gente vai utilizar muito durante o curso, que é essa diretiva aqui, portmap. E abre e fecha parênteses. Aqui dentro do portmap, você vai copiar. Se você fez dessa forma aqui, que eu falei, só copiou o que está dentro do port para fora, você vai colocar as variáveis que você declarou no port em ordem, necessariamente em ordem. Então, x, y, z, f1 e f2. Tem que ser em ordem. Se não for em ordem, não funciona. E, novamente, isso só funciona se você copiar literalmente o que tem aqui dentro do port para fora, colocando a palavra signal antes. Pronto. Meio que você fez o seguinte. Meio que essa primeira parte aqui, você só importou, deu um include na biblioteca, lá no C. E essa parte aqui é como se você estivesse usando uma função dentro da biblioteca, certo? Então você importou o componente e agora essa linha aqui você está instanciando o componente. Só que você vai ter que forçar os valores das entradas para verificar as saídas. Como é que você faz isso? Usa uma palavra chamada process, que mais à frente a gente vai entrar um pouco mais em detalhe do que são process. E agora eu já fecho o process usando endProcess. E aqui após o process eu coloco o begin. Então sempre é essa estrutura. Process, begin. Aí aqui entre o begin e o endProcess é onde você vai colocar os valores de suas entradas e verificar suas saídas. O TestBank só fornece os valores das entradas, certo? As saídas você vai verificar pela simulação. Então agora eu coloco as combinações das minhas entradas que eu quero verificar. Como é que eu faço isso? Usando o operador de atribuição para minha entrada x, para minha entrada y e para minha entrada z. Então x recebe 0
inicialmente. Para eu declarar o zero, não é só assim não. Você tem que colocar ele entre aspas simples, certo? Y recebe 0 e Z recebe 0. Então essa é a primeira condição da tabela verdade, ok? X igual a 0, Y igual a 0 e Z igual a 0. Só que eu tenho que colocar essa condição de entrada e esperar um certo período de tempo para que possa realizar a simulação. Para esperar um certo período de tempo, eu uso essa diretiva aqui, wait for. E aqui eu coloco a quantidade em tempo que eu quero esperar. Você pode colocar qualquer valor aqui. Eu vou colocar aqui 100 nanosegundos, é um padrão meu. Mas você pode colocar 5 nanosegundos, 10 microsegundos, aí você colocaria US, certo? Só que no meu caso eu coloquei nanosegundos. Então essa combinação de entrada aqui vai ficar travada durante 10 nanosegundos. E agora você coloca a próxima combinação de entrada. Você pode até copiar e colar. A próxima combinação de entrada seria x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 1. E você faz a mesma coisa. Trava essa condição de entrada por exemplo, 10 nanosegundos. Agora vamos para uma próxima condição de entrada. No caso é x igual a 0, y igual a 1, z igual a 0. E faz a mesma coisa. Trava por 10 nanosegundos, por exemplo, certo? O padrão é você travar as condições de entrada pelo mesmo período de tempo, pelo mesmo circuito combinacional. Agora, x igual a 0, y igual a 1, z igual a 1 e faz a mesma coisa. Wait for 10 nanosegundos. Agora, a próxima condição de entrada seria x igual a 1, y igual a 0, z igual a 0. Wait for 10 nanosegundos. Faz agora a próxima condição de entrada, que seria x igual a 1, y igual a 0, z igual a 1. E também espera por 10 nanosegundos. Faz a próxima condição de entrada, x igual a 1, y igual a 1, z igual a 0. E faz a mesma coisa, espera pelos 10 nanosegundos. E por fim, a última condição de entrada seria x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1. Espera por 10 nanosegundos. E veja que agora eu coloquei todas as condições possíveis de entrada, né? 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111. Então eu não preciso mais colocar nenhuma outra condição de entrada. Para isso, eu informar para o simulador que eu acabei minha simulação, eu uso essa palavra aqui, stop. Está querendo dizer que acabou a simulação por aí. Eu testei todas as possíveis condições de entrada. Engasguei agora. Certo? E no arquivo testbank é somente isso aqui. Relembrando, eu sei que é um pouco complexo, mas isso é uma coisa que vai ficar acostumando. Você importa o componente que você quer testar, declara os sinais, basta copiar aqui o port para cá, colocando... outra coisa que eu me esqueci. Não precisa declarar in stdlogic e nem out stdlogic. Você apaga isso. Você apaga o in e apaga o out, certo? Então, você copia o que tem no port, apaga os in, apaga os out e coloca a palavra signal antes. Dá o begin, coloca qualquer nome, isso aqui pode ser qualquer nome, pode ser UT, pode ser Pedro, pode ser Arnaldo, tanto faz, certo? 2 pontos, o nome da entidade que você quer testar, circcomb, port map, abre parênteses e aqui você coloca na mesma ordem o que você declarou lá no port, no caso X, Y, Z, F1 e F2, tem que ser na mesma ordem. E novamente só vale se você fizer exatamente o que eu expliquei aqui, copiar o port, tirar o in e os outs e colocar signal antes, process, begin, e aqui coloca todas as possíveis condições de entrada no caso, e para travar aquela condição você usa a diretiva wait for e dá o tempo, que nesse caso aqui é 10 nanosegundos, certo? Coloca todas as possíveis condições de entrada. Quando você termina, usa a palavra stop, fecha com end process e fecha a sua arquitetura end testbank. Então, está salvo. Vamos agora lá para o question.
Então lá no Questa eu tenho que adicionar esse arquivo ao meu projeto. Então, clico com o botão direito, vou na opção Add to Project e clico na opção Existing File, ou seja, eu vou adicionar um arquivo já existente. Aqui nessa janela, você vai em File Name, você clica em Browse e adiciona o seu arquivo TestBank que você acabou de criar, circcomb_tb. Seleciona, aperta OK. Novamente, como qualquer arquivo TestBank, você vai ter que compilar. Clica com o botão direito, Compile All. E veja que os dois arquivos eles foram compilados com sucesso. Se tivesse algum erro, ele indicaria aqui. Então, muito bem. Após compilado, você vai ter que simular. E no caso aqui, a gente simula o arquivo TestBank. Para simular, a gente clica novamente aqui em Simulate, Start Simulation. E aqui em Start Simulation, nós expandimos a biblioteca Work. E veja que quando a gente expandiu a biblioteca Work, apareceu dois arquivos para simular. O circcomb, que a gente já simulou, e o TestBank. O que a gente vai rodar aqui, a simulação, no caso aqui, é esse arquivo aqui, o TestBank. Então a gente vai apertar aqui OK. E veja que quando a gente apertou OK, aqui nos objetos apareceu os sinais X, Y, Z, F1 e F2. Só gostaria de fazer um adendo. É comum, pelo menos a primeira vez, quando você simular aqui no Questa, às vezes pode não aparecer esse aqui, ó, X, Y, Z, F1 e F2. Inclusive eu tive esse problema quando estava fazendo aqui a videoaula. Nesse caso, para solucionar, basta você vir aqui embaixo e copiar um comandozinho que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que é esse aqui, ó, vsim-voptargs igual a mais acc osvm underline tb axi4.tb axi4, certo? Basta você copiar aqui, apertar o Enter, certo? Ele vai fechar a sua simulação e você faz novamente o processo. Clique em Simulate, Start Simulation, vai aqui na biblioteca Work e seleciona o arquivo TestBank. Isso você só faz se você teve problema de aqui em objetos não aparecer nada, certo? Bem, o processo agora é o mesmo. Você clica nas entradas, nos objetos, X, Y, Z, F1 e F2, arrasta aqui para a forma de onda e agora, ao invés de você simular passo a passo, você vai aqui na sua barra de atalhos e ao invés de você clicar em Run, você clica aqui, ó, Run All. É o terceiro botão após os 100 nanosegundos. Então você clica aqui em Run All. E pronto, ele já simulou tudo para vocês. Já colocou todas as possíveis condições de entrada e verificou a saída. Esse é o objetivo do TestBank. O TestBank é um script automatizado de simulação. No caso aqui está bem pequenininha a simulação, nós podemos visualizar melhor clicando com o botão direito aqui na forma de onda e aqui vem na opção Zoom Full. Aí ele vai ajustar a tela para fazer a simulação para a forma de onda completa. E veja novamente, condição de entrada 0, 0, 0, saída 0, F1 0, F2 vale 0, para 0, 0, 1, F1 vale 1, F2 vale 1, para 0, 1, 0, F1 vale 0, F2 vale 0, para 0, 0, 1, F1 vale 0, F2 vale 1, para 1, 0, 0, F1 vale 1 e F2 vale 1, para 1, 0, 1, F1 vale 1 e F2 vale 1, para 1, 1, 0, F1 vale 1 e F2 vale 0, e para 1, 1, 1, F1 vale 1 e F2 vale 0. Então, o TestBank nada mais é de um arquivo VHDL que otimiza a nossa simulação. Sei que pode não parecer tão simples agora no início, mas escrever simulações com TestBank é extremamente útil e vai facilitar a nossa vida. Existem vários adendos a mais sobre o TestBank, mas pelo menos para uma aula inicial está mais que o suficiente isso que a gente apresentou agora. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai detalhar um pouco melhor a utilização de signos para a construção de circuitos combinacionais. Então, conto com todos e até um próximo vídeo.